Boa noite, estamos começando aqui mais um episódio ao vivo do Ponto Zero Podcast. Estamos recebendo ele que é contador e professor Wesley Tenório. A gente vai bater um papinho sobre tributação, papo legal, sem juridiquês, como diz o título, e falando sobre os meios, a importância da regularização. Muitas pessoas têm um trabalho informal e tem aquele dinheirinho por fora, estão trabalhando de qualquer maneira. É importante ela abrir um MEI, se regularizar e ter a sua vida financeira aí regularmente estável, né? Wesley, antes de mais nada, muito obrigado pela participação. Vamos bater um papo aqui essa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal que está em casa. Confesso que é uma experiência nova. A gente está acostumado em rádio, aquela questão de entrevista, a gente estava até comentando, né? O podcast é mais tranquilo. Uma conversa, né? Sim, a gente vai bater um papo, falar, ganhar um pouquinho de conhecimento com o professor. Sim, mas é uma troca mútua. A gente sempre tem algo para aprender também, com certeza. E é uma experiência nova. A gente se depara com uma sala cheia, com 30, 40 alunos, aí chega aqui esse monte de câmera. É uma experiência diferente. Diferente, com certeza é diferente. Cara, sobre o MEI. MEI é assim, ele acaba sendo, né, um facilitador na vida das pessoas, a partir do momento que elas são organizadas. É isso que eu sempre falo. Tem que ter organização, primeiramente. O MEI hoje, pontos principais aí. Faturamento, R$81 mil. Ah, mas é pouco. Sabemos que é pouco. Mas, até o momento... Só para quem é leigo conseguir entender. A pessoa ela fatura R$81 mil, mas isso é um lucro que ela realmente coloca no bolso? Ou é a movimentação que ela tem durante o mês? É lucro bruto, lucro líquido? Receita bruta. É receita bruta. Aquilo que ela vendeu no bruto, já contando com os custos, com tudo. Isso é um problema. Porque, às vezes, o MEI, o que acontece? Ele até estoura esse faturamento. Quando ele vai olhar, o caixa dele está sem dinheiro. Por que aconteceu? O custo dele também é alto, né? E quando ele olha para o lucro líquido dele, não tem dinheiro. Ele fala, mas poxa vida, eu vou ter que desenquadrar. Vai ter que desenquadrar. Porque ele acabou ultrapassando esses R$81 mil de faturamento bruto, receita bruta. Nada de deduzir impostos, nada de deduzir despesas. Tem pessoas que acham que é isso, mas não. É receita bruta. Tem aquela questão da média mensal, né? São 6.750, né? Isso. Então, assim, se a pessoa fatura, por exemplo, no mês de janeiro, R$20 mil, ela tem que, durante o ano, faturar R$61 mil. Ela não 81. Pode, é porque ela já faturou 21 mil em janeiro, né? Tá, sim. Ela tem o restante do ano para faturar 61 mil. Aí tem que ser essa média, não pode passar desses 6.750. A média a gente fala para a pessoa realmente ter um controle. O importante é que no ano não ultrapasse R$81 mil. Porque é no ano calendário que a gente conta o faturamento aí. E como que é o passo a passo? Vamos supor que eu seja um eletricista. Eu faço meu trabalho de eletricista, eu ganho aí, sei lá, R$3 mil por mês. Aí o meu cliente fala, Lucas, tem como você comprar um material no seu nome, depois eu pago? Tem toda essa questão também que muitos fazem, né? A pessoa acaba caindo na malha fina por não saber que precisa se regularizar. Né? Exatamente. O MEI, como o próprio nome já diz, ele é individual. Ou seja, não tem como você ser MEI e ser sócio de outra pessoa. Aí você desconfigura toda ali a sua característica jurídica. É individual. Então é só você. Essa questão de comprar para um amigo ou até mesmo para o cliente, né? Eu compro, depois eu emboto no valor, está totalmente incorreto. Quem está adquirindo o produto é seu cliente. Não é você. Você está sendo prestador de serviço. O que você está oferecendo? Sua mão de obra, como eletricista. Agora o fio, a lâmpada, qualquer outro acessório aí, quem tem que comprar é o seu cliente, passar por ele. A nota fiscal, inclusive, tem que vir no nome dele. É uma garantia até mesmo dele, porque se o produto é dele, se porventura der algum problema, ele consegue ir até a loja e reclamar. Certo? Não vai reclamar com você que foi o prestador de serviço. Aí o prestador, o eletricista, o pedreiro, o cozinheiro, enfim, aquelas pessoas que têm esse trabalhando mais na informalidade, mas que trabalham sem um CNPJ aberto, qual é o primeiro passo que ela tem que tomar? Procurar um contador para se orientar. O pessoal fala assim, a abertura do MEI é muito fácil. De fato, não tem muita dificuldade na abertura, ela é gratuita, não tem custo algum para a Receita Federal. Mas, por exemplo, se você procurou um contador e pediu para ele abrir, tem custo dos honorários, certo? Então, assim, é tranquilo a abertura, mas tem pontos que exigem atenção e o pessoal não sabe disso. Por exemplo, já chegou cliente para nós que não sabia que tinha guia para pagar. Simplesmente abriu o MEI e deixou rolando lá. Passou 4 anos, foi para dívida ativa, tem todas aquelas questões, enfim, de débito, aí começa ter pendência no CPF, é um caos, cara, é um caos. Quanto que o MEI paga mensalmente essas guias? Ó, assim,
eu vou falar sobre o salário mínimo porque é importante. É 5% do salário mínimo. Se o salário mínimo mudou, por consequência... Aumenta o valor da guia. Exatamente, aumenta o valor da guia. Hoje, eu vou falar de hoje porque talvez amanhã já mude, né? Do jeito que está essa questão da reforma tributária, muda uma coisa, muda outra. Hoje, 5% do salário mínimo. Se for prestador de serviço, contribuinte de ISSQN, que o ISSQN é um imposto municipal da prefeitura, é R$ 5,00 de ISSQN, mais R$ 1,00 de ICMS, se porventura esse MEI comercializar alguma coisa. Se comercializar água, celular, microfone, ele vai pagar ICMS também. Então, hoje está em média de uns R$ 86,00, R$ 87,00, se eu não me engano. Está por aí, está nessa média. O MEI, ele consegue ter funcionário? Consegue ter um funcionário. Ele pode pagar até quanto para esse funcionário? Então, aí que entra uma questão. Por quê? O MEI, ele já tem um limite no seu faturamento ali mensal, que é essa média que a gente vem falando. Dependendo do valor que ele paga, não tem um valor máximo, tá? Assim, né? Mas dependendo do valor que ele paga, ele já ultrapassa os seus custos. E ele começa a desconfigurar como MEI. Concorda comigo? Ele já não é mais MEI. Se ele começa a pagar um salário muito alto e considerar todos os custos que tem de INSS patronal, enfim, custo com funcionário, férias, 13º, talvez ele até acaba desenquadrando por essa questão dos próprios custos. Então, assim, um custo que às vezes não vale a pena para o MEI, né? Então é um microempreendedor individual. No geral mesmo, MEI não contrata funcionários. Pode contratar, mas ninguém contrata. Ninguém contrata justamente por esses custos. Se você colocar o custo do seu negócio, né, normal, já da sua atividade principal, mais o custo de ter um funcionário e considerar todos esses encargos, 13º, FGTS, férias, 1/3 das férias, cara, aumenta muito, muito. Então, tipo assim, no geral mesmo, o MEI não contrata, mas pode contratar. Quais os benefícios que um MEI tem vamos supor, o MEI ele está 100% regular, ele cumpre o faturamento de R$81.000 por ano. Quais são os benefícios que ele tem que um trabalhador informal que não tem um CNPJ aberto não teria? Hoje, embora o MEI tem toda essa questão dos R$81.000, que é pouco, a gente sabe, né? Todo mundo reclama, eu sempre ressalto isso porque todo mundo reclama, mas a gente tem que seguir conforme a banda vai tocando. Embora ele tenha um faturamento baixo, os impostos são menores, são bem menores. Quando comparado à pessoa física, quando comparado a outros tipos de pessoa jurídica, por exemplo, uma ME, uma EPP, lucro real, lucro presumido, no geral mesmo, o MEI acaba compensando na parte desses impostos. Linha de crédito no banco, às vezes acaba saindo alguns programas. O governo, na verdade, libera um valor de empréstimo e envia para os bancos. E os bancos conseguem liberar esses valores para os MEIs. E os juros são baixíssimos. Então, isso de certa forma acaba sendo um benefício. É uma facilidade, na verdade, que às vezes a pessoa física não tem. Tem algum limite dessa disponibilidade de crédito? Por exemplo, um MEI consegue até tantos mil por ano? Não, depende do programa que o governo lança. Não tem um teto? Isso não. Depende do programa que o governo lança. Pode variar os valores. Estão se falando muito hoje em dia, né? Pode ficar à vontade. Estão se falando muito hoje em dia. É um vídeo extremamente famoso. Foi um vídeo que viralizou muito no ano passado, que era a questão da taxação do Pix. Nossa. Aí foi revogado, deu o que falar. O Nicolas Ferreira foi o deputado federal mais votado do nosso país, fez mais de 1,5 milhão de votos, gravou esse vídeo. Foi revogado, aquilo que ele falava de fato não aconteceu. Só que ele gravou um vídeo, acho que semana passada, né? Ou essa semana, acho que foi semana passada, falando sobre essa fiscalização que realmente vai acontecer, como que de fato isso acontece, esses R$5.000 de movimentação bancária, como que isso vai acontecer na realidade, né? É interessante tocar nesse assunto, porque também tudo depende da forma que a informação chega para as pessoas. Por exemplo, nesse vídeo, o primeiro vídeo do Nicolas foi muito bom. Ele explicou bastante coisa ali, só que o jeito que ele trouxe a informação, aquele fundo preto, né, tipo, aterrorizando, deixou o pessoal assim, nossa, aterrorizado mesmo, sabe, com muito medo. Eu lembro que naquela semana do ano passado, eu passei a semana inteira, na parte da noite, claro, atendendo ligação. Até as 11 horas da noite, 11 e pouco da noite, atendendo a ligação, o pessoal tava desesperado, eu falei, nossa... Nem parecia que o povo tinha dinheiro, pelo jeito. Todo mundo falando que vai sair em crise, mas todo mundo com medo de movimentar R$5.000. O povo tá com dinheiro, né? Mas aquela semana a gente respondeu muitas dúvidas.
Eu falo a gente porque tem uns amigos aí da classe contábil também, mas muitas dúvidas. Qual foi o balde de água fria? A revogação. Revogou. Eu até saí arquivando os vídeos que eu tinha postado na rede social, porque já mudou tudo. E hoje, no cenário fiscal brasileiro, é isso daí, cara. A cada um dia muda alguma coisa. Todos os dias muda alguma coisa. Tá vendo a reforma tributária para facilitar? Está. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a legislação atual, que ainda muda. Embora ela vai acabar, continua em constante mudança. Mas voltando no ponto do vídeo, né? Quase fugindo do assunto. Depois a gente volta na reforma tributária, que é algo que faz parte, vai fazer parte da vida de qualquer brasileiro. Ah, vai fazer. A longo tempo, mas vai. Sobre essa questão do Pix. Sempre teve. Desde 2015 tem a E-Financeira. Desde 2003, se não me engano, tem a Decred. Então a informação sempre subiu para a Receita Federal. Qual foi a questão? Qual foi a mudança? Antes, para a pessoa física, era a partir de R$2.000, pessoa jurídica a partir de R$5.000. E dessa vez mudou. Pessoa física foi para R$5.000 e pessoa jurídica foi para 15 mil. Ah, mas aumentou. Beleza, aumentou. E com esse aumento do valor, o que também veio? Que as fintechs, as corretoras, também teriam que mandar essa informação para a Receita Federal, porque até então, antes não. Nubank, PicPay, C6, não enviava essa informação da E-Financeira, certo? Só os bancos tradicionais, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, e agora passou a enviar. E o pessoal tem usado bastante, né? E de certa forma, hoje, tudo é cruzável para a Receita Federal. A questão é passar pelo detector deles e você cair na malha fina. Tem muita coisa que hoje é automático. Tem outras coisas que não, eles estão otimizando. E essa parte do Pix, de forma específica, é algo que eles estão otimizando mesmo. Uma dúvida que me perguntaram muito. Ah, mas é até R$5.000. Passou de R$5.000, por exemplo, movimentei R$7.000. 7 menos 5? Ah, 2. 2 tem que ser tributado? Não, não é isso. E o Pix em si, ele não é tributado, certo? Qual que é a questão? Origem e aplicação. Se você aplicou em algum lugar, você tem que ter origem disso. E essa origem, ela tem que ser quente, certo? Ela não pode ser fria. Ela tem que ter um lugar de ter saído. Por exemplo, você trabalha, você é CLT. A sua origem é seu trabalho CLT. Você tem uma empresa e você empreende. A sua origem é sua distribuição de lucro ou o seu prolabore, que é pago pela empresa. Essas são suas origens. Agora, quando você começa a crescer o seu patrimônio ali, começa a ter carro, casa, terreno, começa a aumentar o valor, né, do saldo do seu banco e você não tem origem, acaba chamando a atenção, porque de onde veio? Né? Qual a origem desse valor? Falam da possibilidade, por exemplo, uma pessoa abre várias contas e não exceder esses R$5.000. Não tem nada a ver. Ou a informação ela vai ser cruzada. Por exemplo, 2.500 em um, 2.500 em outro, mexeu 1.000 em um, 6.000. Aí ela vai ser. São todas, exatamente, totalmente cruzadas. Ah, e mais, um ponto importante. A Receita Federal, ela não tem acesso ao lançamento que você faz. Até então, nessa E-Financeira, na Decred. Ao lançamento em si. Ah, eu enviei um Pix pro Lucas. Ou eu recebi um Pix do Lucas. A Receita Federal não tem essa informação. Ela tem a informação global da sua entrada e da sua saída mensal. Agora, se ela quiser saber para onde foi ou de onde veio, você precisa cair na malha fina e você precisa comprovar isso. Você precisa ser intimado para comprovar isso. Ou seja, precisa de uma força maior aí para ela ter acesso. Não está tão automático. Talvez no futuro, talvez seja um pouco assim, questão de invadir a privacidade, né? Para onde está indo o seu valor? Talvez, né? Mas atualmente são valores globais, de entrada e de saída, de todos os bancos. Não adianta abrir 1.001 conta, mexer só um pouquinho ali em cada uma, porque todas se somam. As pessoas, muitas pessoas já caíram na malha fina, algumas pessoas nem sabem o que é. Quando a pessoa cai na malha fina, o que de fato acontece com ela? Tem alguma restrição, tem alguma multa para ela pagar? Tem, e isso acaba sendo engraçado. Porque a pessoa ela só descobre que ela caiu na malha fina quando ela tem um problema com o CPF dela. Então, é de praxe. A pessoa foi fazer alguma transação no banco, foi sacar um FGTS, foi pegar um financiamento, empréstimo, barrou, até mesmo em compra.
vai comprar no comércio, o comércio vai lá e consulta o CPF da pessoa, ó, vai dar pra você comprar, porque seu CPF está com pendência. A pendência, nossa, mas eu pago todo mundo. Aí vai ver a Receita Federal. Aí tem um ponto importante, as pessoas acham que elas caem na malha fina porque elas não pagaram imposto para a Receita Federal. Cara, não é isso. Não é isso. É uma falta de informação assim, e ainda bem que tem esses meios de comunicação que a gente acaba atingindo as pessoas. Não é porque você não pagou o imposto necessariamente. É porque você deixou de declarar o seu imposto de renda, a sua renda. Entendeu? Se você está obrigado a declarar, se você tem alguma daquelas regras, tem que declarar. Por que eu falo isso? Essa semana eu atendi uma pessoa que ela estava com 2 declarações sem entregar. E as 2 ela tinha imposto a restituir. Ou seja, o governo ia devolver o valor que ele reteve a mais no salário dela. E ela não tinha essa informação. Se ela tivesse entregado no prazo a declaração de imposto de renda, ela teria restituído 100% desse valor, com correção monetária. Agora o que aconteceu? Como passando 2 anos, teve 2 multas. Cada uma de R$165. Aí que a Receita Federal fala, eu não vou te pagar o valor para depois você ficar me devendo a multa. Então eu pego o valor total, a restitui, desconto a multa e eu vou te pagar o restante. Ou seja, ela não vai ficar em débito a Receita Federal. Ela vai querer a parte dela. Aí eu falo, poxa vida, se tivesse a informação, entregava, né, no prazo, recebia esse valor, ainda pagava o contador. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Quando que uma pessoa tem que declarar imposto de renda? Quanto ela tem que ganhar? Por ano, por mês? Como funciona isso? Cada ano a Receita Federal ela vem atualizando. Eu vou falar do ano passado, tá? Por quê? As regras desse ano ainda não saíram. Inclusive, até um ponto interessante que me questionaram essa semana, foi bem legal a pergunta. Ano passado, quem ganhou mais que R$ 33.888 de rendimentos tributáveis? Nossa, mas como assim rendimentos tributáveis? Seu salário é um rendimento tributável. Mas se você tiver uma empresa e tem distribuição de lucro, o lucro ele é isento até 50 mil no mês. Isso a partir desse mês de janeiro, porque se a gente fez esse podcast mês passado, isso já não estaria valendo. É muito volátil esse setor contábil. Mas enfim, quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? Quem teve um rendimento maior que R$ 33.878. Cara, esse é o primordial que as pessoas caem na malha. Porque se você parar para pensar, esse valor não é difícil das pessoas atingirem. O pessoal que trabalha aí atinge fácil, de verdade. E infelizmente, não tem o conhecimento sobre a declaração. Aí cai na malha, tem que arcar com a multa, né? E assim, ó, o que o pessoal às vezes pergunta, poxa vida, mas por que eu tenho imposto a restituir? Porque hoje a tributação funciona assim. O imposto de renda, ele incide mensalmente no seu pagamento. Então, a sua empresa vai lá, apura a folha do funcionário, verifica ali naquele mês quanto que ele está devendo de imposto de renda e retém. Imposto de renda, IRRF, imposto de renda retido na fonte. Então, ela já tira, antes de cair na sua conta, a Receita já mordeu o imposto de renda dela. Beleza, só que naquele mês você teve férias. Então, adiantou o seu salário, você também ganhou aquele 1/3 de férias e o seu salário do mês. Então, naquele mês foi lá em cima, o quanto você recebeu na sua conta. Beleza? Quando você coloca na tabela mensal, a Receita fala, ó, ele ganhou 5, 7 mil reais esse mês. Aí você aumenta na faixa da tabela do imposto de renda e ela retira aquela bocada do imposto de renda. Aí no outro mês, você tem todos os seus descontos, adiantamento de férias, você não recebeu nada. Mas o imposto de renda ficou lá. Aí que a Receita Federal fala, não, calma aí. Se mensalmente eu fui injusta na hora de te cobrar, a declaração de imposto de renda, na verdade, ela vira a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então ela pega todo o seu rendimento tributável, enfim, todos os seus rendimentos do ano, joga numa nova tabela. Aí nessa nova tabela ela tributa de novo. Fala, não, vamos ver onde que ele se encaixa. Opa, é na primeira faixa? Caramba, como ele está se enquadrando na primeira faixa, ele devia ter pagado X de imposto de renda, mas a gente cobrou Y, cobrou bem mais, vamos devolver? De forma simplória é isso. Aí você tem a restituição do imposto de renda. E ao contrário também acontece, quando a pessoa tem que pagar. A pessoa tem 2 empregos. Cada emprego, vou usar o exemplo de hoje. Se hoje você receber menos que 5 mil reais, até 5 mil reais, é isento de imposto de renda. Se cada emprego você recebe 4 mil reais, não vai vir retenção de imposto.
Mas no mês você está recebendo R$ 8.000, certo? Não vai ter retenção de imposto aqui, porque você trabalha para a empresa X. Eu vou dar um exemplo, Hudson, tá? E aqui você não vai ter a retenção de imposto de renda, porque você é contratado por um restaurante e eles não se conversam. As transmissões são diferentes. Mas quando você soma esse valor no ano, dá 8.000 por mês. Aí quando vai na tabela anual, subiu. É onde você tem que pagar imposto de renda. E a pessoa cai na malha fina porque não fez a declaração. Porque não fez a declaração. Aí assim, quem não tem imposto de renda a pagar, infelizmente a história é bem triste, porque ela tem que pagar o imposto de renda, com multa, com juros, e ainda pagar o contador. O ponto principal é estar ao lado do contador, né? Com certeza. Vamos ver se tem algum comentário aqui do pessoal se participando. Deixa eu... Ó, temos comentários aqui. Ó, o Benê do Jornal Cidade Sonha, tá mandando aqui, boa noite, 2 grandes profissionais de muito respeito. Daniela Matos, dando uma boa noite. Minha mamãe. Rosiane Silva, boa noite também. Minha tia. Rosângela Moraes, um grande profissional. Juninho Pereira, dando uma boa noite pra gente. Juninho, acho que é o Juninho da academia. Ah, legal. O Elton de Cais, boa noite, meu amigo. O Elton esteve conosco aqui também, hein? Maria Esperandio, João Bob também, Deliane, Dr. Rodolfo Ivoque, boa noite a todos. Bianca Denadai, aí ó, aí a noiva. Aí, ó. Ó, a gente vai pro nosso primeiro intervalinho para dar uma respirada aqui e voltamos já já. Não saia daí, compartilha a live, né? Mande pro pessoal aí entrar, acessar e aprender aqui com o professor Wesley. Estamos de volta no segundo bloco aqui do Ponto Zero Podcast. Professor Wesley trazendo muito conhecimento aqui pra gente. Eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que pediu para perguntar, que é a Daiane. E ela perguntou em questão do MEI. Ele consegue se aposentar como trabalhador comum? Tem essa questão da aposentadoria? Como funciona? Tem essa questão da aposentadoria, sim. Lembra aquela guia que a gente falou no início? 5% do salário mínimo é o INSS, que ela contribui mensalmente. Então, ela contribui e ela pode usufruir dos benefícios da aposentadoria do INSS normalmente. Se ela se machuca, ela consegue se afastar também? Consegue, mas tem que cumprir o tempo de carência. Que seria? 1 ano. 1 ano. No caso desse benefício é 1 ano. Só que tem uma questão. O MEI até pode ter 3, 4 anos em atividade, mas ele tem que pagar a guia em dia. Já aconteceu no escritório de chegar e, enfim, tem 3, 4 anos, pagou a guia assim, tudo em atraso, ou tudo de uma vez, tentou o benefício. Não conseguiu. Porque não tinha o tempo de carência. Ah, mas tem 3, 4 anos, mas você não pagava. Poxa vida, pagou tudo de uma vez, aí acabou não contando. E não conseguiu o benefício. Está aí a importância de pagar a guia no mês e corretamente. O valor não é alto. É mais a questão da organização. A maioria dos MEIs que chegam falam assim, ó, eu não sou organizado. Eu preciso me organizar. Você me ajuda? Então, às vezes, o maior trabalho do MEI ali é essa gestão das guias. Se ele tiver gestão das guias dele e levar tudo certinho, cara, sucesso. E também tem a declaração, que a gente não falou no início sobre as obrigações. É a guia e também tem a declaração anual de faturamento do MEI, que é muito importante também. Se não entregar, fica em débito também na Receita Federal. Quando que é o final do prazo para essa entrega? É sempre 31 de maio, geralmente. Só que esse mês, se não me engano, 31 de maio vai cair num sábado. Aí o prazo é dia 30. É um dia anterior. É o dia anterior. Senão paga a multa. A multa é baixa, mas né, é omissão de declaração, você não consegue tirar certidão na Receita Federal, depois você tem que pagar a multa. Então é melhor fazer o negócio certo, né? Tem mais alguma pergunta, Dani? Quero agradecer a Elaine, está participando aqui com a gente também. A Lucilene Mira está dando uma boa noite. Agradecer ao pessoal que participou aqui, está participando também. O MEI, quando ele desenquadra, aí ele vai passar para uma ME, EPP, como funciona essa questão quando ele é desenquadrado? Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Ele tem que pagar as guias atrasadas? Como funciona isso? O que ficou em atraso, ele tem que pagar de qualquer forma. O débito ele fica lá. A alteração do porte, enfim, ou até mesmo do regime, se a pessoa não quiser ser MEI e partir para algum outro regime, ela acontece, mas o débito não some. E o que muda do MEI, no caso ME, PP, dentro do Simples Nacional? É a forma de tributar. É a escolha de como você quer que tributa a sua empresa.
Então, no caso do Simples Nacional, já não é mais aquela guia fixa de imposto de R$ 80. Não, ele vai pegar o seu faturamento, achar a alíquota ali que você se enquadra dentro dos anexos e tributar. No geral, acaba sendo mais oneroso, a depender do negócio. Tem MEI aí que já está pronto para passar por essa mudança e até economizaria, mas não passa. É medo, querendo ou não, acaba aumentando os custos, né? Eu falo assim, ó, você até pode começar como MEI, você pode começar, deve começar, porque todo mundo começa pequeno, mas chega uma hora que o seu negócio começa a expandir, e se você se limitar naquele MEI, você também se limita no seu negócio. Você sempre vai ficar colocando aquela barreira, vai deixar de comprar. Eu já vi pessoas que deixam de vender para não estourar. Cara, se você está vendo projeção, se você está vendo um horizonte ali no seu negócio, mete a cara e vai. Faz acontecer. O meu sogro, aquela vez eu comentei, né? Ele sempre fala, é impossível dar errado. Se você se dedica, é impossível dar errado. Ah, mas não saiu da forma que eu queria. Então, calma aí. Não é bem um errado que deu ali, é que o caminho mudou, certo? Às vezes a nossa perspectiva de certo ou errado acaba mudando ali no meio do caminho. Às vezes a gente traça um caminho e do nada a vida vem com outro. Vou te dar um exemplo. Ser professor. Sempre gostei da comunicação, de falar e de ensinar. Aonde eu passava, eu gostava de ensinar. Na Hudson era assim, sentava do lado, aprendi muito lá, mas também ensinei muito. Quando eu cheguei no escritório, aprendi muito e eu ensinei muito. Era tipo assim, pega a cadeira, coloca do lado e ensina. Então eu sempre tive isso comigo. Surgiu, em um momento, a oportunidade de ser professor na ETEC. Fui lá e abracei. E eu contava com isso há 2 anos atrás? Não, a única coisa que eu sabia que era que eu gostava de ensinar e eu gostava da parte da comunicação. Vi o processo seletivo, prestei, passei, deu certo. E assim, eu falo que eu me encontrei na área da docência, é algo que eu quero continuar mesmo. E até expandir, né? Ser professor de universidade, uma coisa nesse sentido. Continuar também em curso técnico, eu falo que o curso técnico é muito bom, que ele te traz a dinâmica do negócio. Na ETEC você dá aula para o curso de? Finanças, ano passado foi Finanças, Administração e Qualidade. O pessoal das finanças, tem alunos jovens lá? Qual é a faixa etária dos seus alunos? Tem alunos jovens e tem alunos mais velhos também. Quais que apresentam maior dificuldade? Os que estão começando a vida agora, entrando no mercado de trabalho, tendo seu primeiro cartão de crédito, sua primeira conta em banco, ou o pessoal mais velho que fala, olha, eu nunca consegui me organizar, infelizmente a minha vida é uma bagunça. Quem que tem maior dificuldade? Os alunos vão me zoar, porque depende. Tudo eu falo isso na sala. Eles fazem uma pergunta, depende. Se for por esse lado é assim, se for por aquele já é outro. Depende. Quando a gente vai na sala de informática, dá para reparar que os mais jovens têm muito mais facilidade em abrir o Excel, em fazer fórmula, enquanto os mais velhos não têm tanta. Agora, quando você vem para a sala de aula e pega um debate, alguma coisa mais robusta, assim, no sentido de experiência de vida, aí os mais velhos acabam sobressaindo dos mais novos. Isso é muito bom. Eu falo que isso é um ponto positivo do curso, porque como ele acaba interagindo com pessoas de 17, e no meu caso ali que eu tive aluno de 17 a 50 anos, poxa vida, todo mundo aprende. O pessoal de 50 anos tem tanta facilidade com a tecnologia, mas o mais jovem tem. Que aí o que eu faço não aula de informática, mas nas aulas de contabilidade que a gente vai para o laboratório de informática. O mais novo vai lá com o mais velho, senta do lado, ele tem que ensinar. Entendeu? E vice-versa dentro da sala de aula. Às vezes o mais novo está com alguma dificuldade no papel, na conta mesmo, normal, e o mais velho às vezes tem mais facilidade. Aí ele vem e ajuda. Essa mescla de experiências é o que faz também o ser humano se desenvolver melhor. Sim, aprender nunca é tarde para aprender, né? Só que assim, as pessoas têm que ser abertas a aprendizado, né? Tem que ter essa vontade. Tem que ter essa vontade, com certeza. A ETEC, ela está com um processo seletivo, como é que é? Vocês foram hoje na Rádio Cultura, falaram um pouquinho sobre... hoje a gente falou um pouquinho sobre a ETEC, da estrutura dela, como que ela está hoje. O vestibulinho já fechou já. Então, essa semana teve as matrículas. E é um ponto de atenção bem importante. Já aconteceu a primeira chamada. E agora vai acontecer a segunda. Então, o pessoal tem que ficar atento no e-mail e no SMS. No WhatsApp não recebe convocação. É e-mail e SMS. E não pode perder, porque se perde a convocação, perde a vaga. Então, acontece, como que é raro, mas acontece com frequência. São quantos alunos na ETEC hoje em dia? No geral, ali está com uns 400 alunos.
Mas eu não dou aula para os 400, porque eu sou professor do período noturno. Então, hoje eu tenho, em média, ano passado, vou chutar ano passado, uns 70 alunos, por aí, 80 alunos no máximo. 70 alunos. O pessoal gosta muito de números? Olha, é um ponto interessante. Contabilidade não é exatas, contabilidade é humanas. Então, as operações que tem na contabilidade são operações básicas. Subtração, adição, multiplicação, divisão, são operações totalmente básicas. Que a gente trabalha, né? A parte do entendimento da legislação, do entendimento de como você vai classificar aquela determinada despesa, custo ou receita. Então, é mais voltada a humanas. A gente estava falando sobre a reforma tributária. Qual que é o motivo de tanta mudança em tão pouco tempo, principalmente na questão da arrecadação? Por que é feito isso? Para aumentar a arrecadação, para regularizar algo, ou é simplesmente para arrecadar mais imposto e não existe uma explicação lógica para tudo isso? Não, eu brinco que assim, a Receita Federal vem falando da reforma tributária faz mais de 30 anos. E homologou agora bem na minha vez. Vai pegar tudo novo agora. Tudo novo. O pessoal até brinca, né? Os mais velhos, né? A gente fala de cabeça branca. É bem pegar o que você aprendeu, esquecer, não jogar fora. Eles falam jogar fora, mas eu não concordo com isso. Mas esquecer e tentar se abrir para o novo. Por que veio a reforma tributária? Primeira coisa, a complexidade do nosso sistema tributário. Cara, se você vende água, é uma tributação. Se você vende chopp, já é outra tributação. Se você vende equipamento eletrônico, já muda tudo, é outra tributação. Se você vende arroz, feijão, já muda de novo, é outra tributação. Então, basicamente, cada item tem uma forma de ser tributado. Então, é tudo muito complexo. Hoje a gente tem inúmeras obrigações acessórias que o contador ele tem que entregar, né, em nome da empresa. Então, é tudo muito complexo. A reforma tributária, ela veio para simplificar essas obrigações. É uma das propostas dela. Se vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Porque já começaram a vir os porém. Por exemplo, vai ser assim, mas se for arroz, feijão, se for produto de cesta básica, a tributação vai mudar. Entendeu? Então são essas questões que começam a deixar o negócio cada vez mais burocrático. Em relação à arrecadação dos impostos. É aquilo, né? Aumentou a faixa de isenção do imposto de renda. Show! A gente vai deixar de recolher imposto de renda mensal, né? O pessoal que ganha até 5 mil reais está super feliz. Em contrapartida, você acha que o governo ele vai deixar de arrecadar? Ele precisa da arrecadação. O intuito dele é aumentar cada vez mais. Então, ele aumentou essa faixa da isenção do imposto de renda, mas em contrapartida, a reforma tributária ela vai onerar, querendo ou não, as empresas. Os impostos de todas as empresas, independente do ramo, vão aumentar. Vou te dar um exemplo. Hoje, serviço no Nexo Trade Simples Nacional, a primeira faixa é 6%. Beleza, 6%, faz 1000 anos que é 6%. Com a reforma tributária, vai para 28% a 32%. É um salto grande. Bem grande. Bem grande. Nossa, mas é muito alto. Sim. O que vai ter de diferente também? Essas empresas vão poder tomar crédito do que ela compra. Então, vai diminuir um pouco. Mas, com certeza, vai ficar bem distante desses 6%. Ou seja, nessa reforma toda, vai onerar quem? As empresas. Vamos parar e pensar. Eu levei esse assunto até para a sala de aula. Não é de cunho político, é o básico, cara. Mudou a tabela do imposto de renda, vai deixar de arrecadar ali. Mas eu vou arrecadar aqui na reforma tributária. Se eu produzo essa garrafa d'água, certo? Se eu estou comprando meu plástico mais caro, minha tampinha mais cara, esse logo bonito aqui mais caro e a água mais cara, qual que é a consequência disso? Vou cobrar mais caro. Eu vou cobrar mais caro. Beleza, eu vou cobrar mais caro. Aí a pessoa fala, mas é a empresa, olha só, tá aproveitando da situação. Não, vai cobrar mais caro, é o custo. Ela precisa sobreviver também. Precisa, né? O cara não vai ser bonzinho na entidade. Sem fins lucrativos, tem que lucrar. Aí quem que vai consumir água? O cidadão que não está pagando imposto de renda, mas vai pagar mais caro. Entendeu? É esse ponto que a gente vem falando, que a gente vem conversando, né? Então, não adianta ficar muito feliz em relação ao imposto de renda, porque vai ter esse impacto. Não existe almoço grátis, na verdade. Né? É uma frase que não morre nunca. A gente falou a última vez também, né? Não existe almoço grátis. Alguém vai pagar a conta. Alguém paga, sempre. E assim, no geral, é um consumidor final. Por quê?
todo o processo anterior, ele só ocorre porque tem alguém para consumir. Certo? Se não tivesse ninguém para consumir essa água, qual é o sentido de produzir ela? Então, como nós somos o consumidor final, o último da cadeia, a gente absorve todas as outras despesas que vêm vindo lá atrás. Somos nós. E é a pessoa que come pão, que vai na padaria, compra o seu pãozinho, sua manteiga, é tudo consumidor final. Somos nós, os trabalhadores. Infelizmente, alguém vai pagar essa conta, né? Não, vai pagar, Nós vamos para o nosso último intervalo, voltamos já para encerrar a nossa entrevista. Se tiver mais algum assunto, se tiver alguma pergunta de vocês que estão acompanhando a live, o Wesley vai ter o prazer aqui de responder e tirar sua dúvida aqui ao vivo. Estamos de volta aqui no último bloco do Ponto Zero Podcast. Quero agradecer imensamente todos que participaram aqui da nossa transmissão. Ó, a Ana Lívia Zambelli também mandou palminhas aqui, a Elaine, sua prima, aí, ó. Ó, a Lucilene, já falei, a Lucilene Mira, minha tia, está participando da live também. A Eliana Siqueira também está participando, a esposa do meu tio, minha tia também. Agradecer a todos que participaram, que mandaram uma pergunta. Uma pergunta que as pessoas fazem, né, comentam sempre: tem como reduzir o pagamento do imposto de renda? Por exemplo, posso pagar menos? Tem alguma coisa que possa ser feita em relação a isso? Tem sim. Porque assim, hoje a declaração de imposto de renda tem duas formas de você entregar ela. Pela simplificada, ela pega a base de cálculo, faz toda a memória de cálculo ali e chega no imposto de renda. E não considera despesa alguma. E tem a completa. Aí a completa, ela também considera algumas despesas dedutíveis. Ah, mas eu tive despesa com alimentação, posso diminuir? Não é bem isso. É despesa médica, despesa com fisioterapeuta. Essa questão da despesa médica, ela é só na questão, por exemplo, eu fiquei doente, fiquei internado, aí sim. Agora uma questão estética, ela entra também? Eu quero fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Ela entra na dedução ou não? Depende da cirurgia. Tem algumas que sim, tem outras que não. Mas o que a gente sempre leva em consideração a nota fiscal. A nota fiscal e qual que é a atividade que o médico colocou. Se for uma atividade que a gente consegue abater no imposto de renda, segue. Se não for, infelizmente não tem como. E assim, a pré-preenchida ela já traz essas informações. E se porventura eu entreguei a completa, você é o médico, eu fui lá e entreguei a completa e eu apaguei esse pagamento, nós dois vamos cair na malha fina. Porque a informação não cruzou, entendeu? Então, para a sua declaração dar certo e a minha também, a gente tem que declarar a mesma coisa. Olha só. A mesma coisa. E é uma forma de você baixar o seu imposto de renda, né? As pessoas falam, nossa, mas eu tô pagando demais. Aí eu pego e falo, mas você foi no dentista? Eu fui. Você pediu nota? Mas você foi a algum médico aí particular? Eu fui. Você pediu nota? Não pediu, entendeu? Então, a despesa, ela ocorre. Não é uma mentira, ela ocorre. Mas a pessoa acaba não pedindo nota e acaba passando, e é um direito dela, né? Acaba sendo um direito dela, e isso acaba diminuindo o imposto de renda. Uma outra questão, que eu estou lembrando agora, essa semana vieram me perguntar sobre essa nova tabela, essa bendita. Se a pessoa vai pagar menos imposto de renda na próxima declaração. Não. Porque a próxima declaração que nós entregamos em 2026, ela é referente ao ano de 2025, onde a outra tabela estava vigente. Então, vai pagar ainda na outra tabela. Quando que a gente vai começar a ver um certo benefício? A partir de janeiro agora, porque já começa a diminuir as retenções, e ano que vem. Quando a gente for entregar a declaração de 26, que entregue 27. Aí a gente vai ver o impacto ali no imposto. Vai realmente ver que teve algum benefício fictício, né? Sim, diminuiu. O Osmar Santos, seu Osmar, uma boa noite, Osmar, grande amigo, trabalha aqui na recepção do shopping, tá dando uma boa noite nossa. Seu Osmar. Gente boa. Wesley, eu acho que a gente abordou vários assuntos. Sim. Acho que antes de mais nada quero agradecer a sua presença. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, aproveita esse restinho de live aqui e agradecer por você ter tirado esse tempinho, agradecer ao Danilo que fez o programa acontecer. Sem ele isso aqui não funciona, sem chance nenhuma, não funciona. A Daiane que está ali fez uma pergunta também, está sempre com ele, a companheira que está onde ele está, ela está apoiando ele. Sim, que é bom. Wesley, muito obrigado. Fica à vontade, pode deixar seu recado, fica à vontade. Lucas, eu agradeço imensamente pelo espaço. É muito bom ter voz, né? Porque a gente acaba levando a informação. São informações simples e que hoje, sinceramente, todo mundo usa, né? Todo mundo é pessoa física
E muitas pessoas têm MEIs, né? Tem vários MEIs e a gente acaba até conhecendo alguém que tem, acaba dando essa orientação. Então, esse espaço é muito bom. É o que eu sempre te falo, cara, continua com esse trabalho. Na rádio ou aqui nesse podcast, que eu também, assim, adorei, foi muito legal. A gente acaba ficando mais à vontade mesmo, é algo mais descontraído. Então, cara, continua com esse seu projeto, não desiste não. E vai pra cima. E eu queria mandar um abraço pra minha família, pros meus amigos, pra minha noiva, que agora estou noivo. Vai casar, o homem vai casar. Mandar um abraço também pro pessoal de Araraquara, os meus amigos. Mandar um abraço pros meus alunos, né, que com certeza estão acompanhando. E é isso. Muito bom. Muito obrigado. Agradeço. Para você que participou, que mandou aqui um comentário, ao André Mazzi, lá do Bom Hot Dog. Mandar um abraço para o Andrezão, já a gente está por aí. Estamos por aí já. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que acompanharam, que participaram, que mandaram algum comentário, que compartilharam, que curtiram a nossa postagem durante a semana. Então, um forte abraço. E quarta-feira, se Deus quiser, teremos um novo episódio aqui no Ponto Zero Podcast. Um forte abraço e até mais.